Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo. Mas como sempre, né? Uma troca de ideia leve. Eu confesso que eu não preparei nada, mas vai ser mesmo hoje como uma troca de ideia mesmo, mais algo tipo espontâneo, né? Que é uma situação que ela é muito corriqueira na vida de qualquer pessoa e pode chegar para qualquer um. E às vezes você não é uma coisa que você não espera. Vamos lá, eu vou falar hoje um pouco sobre questão de depressão. Às vezes a gente é ativo na vida, faz aquilo que gosta ou não, mas aquilo que encontra um propósito, né? Algo que a gente faça, que traz pra gente uma satisfação de que tá fazendo a coisa certa. Isso em qualquer segmento, né? Então, por exemplo, você tem uma profissão que, pô, aquilo que você faz brilha os seus olhos, você não, de forma alguma, se vê sem fazer aquilo. Você treina alguma modalidade de algum esporte e aquilo também te traz uma satisfação. Ou simplesmente o fato de você só tipo dormir até tarde, porque tem muita gente que gosta, né? Não acordar cedo e tal, enfim. Eu falei coisas banais, assim, o último agora foi uma coisa meio que banal, né? Mas se você for parar pra pensar, eu penso que a depressão ela é algo que vem sobre nós como uma questão de falta de propósito dentro de algum objetivo. Então, por exemplo, vamos lá. Você começa a ir treinar, você começa a ir para uma academia, por exemplo, de musculação. Vai chegar alguns momentos que o dinheiro não vai estar lá e tal. E aí você vai falar, tá tudo bem e tal. Mas porque você não botou um propósito naquilo. Vou falar o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu estava bem ativamente aí treinando, não estava fazendo musculação, mas estava no jiu-jitsu, pô, treinando muito bem, evoluindo tecnicamente, enfim. E de repente eu me machuquei, peguei uma infecção na perna sinistra e fiquei um tempo parado, sabe? Isso foi semanas, um mês parado. Cara, e isso foi muito difícil pra mim porque primeiro que ninguém gosta de ficar doente, né? A verdade é essa, ninguém gosta. Mas pra mim o processo demorou demais, porque graças a Deus eu tenho uma boa recuperação né, dos machucados que eu tenho. A não ser que seja uma lesão assim mais difícil, aí tudo bem, né? Mas faz parte. Mas assim, bateu em algum lugar, uma torção. Então assim, graças a Deus eu me recupero bem e vou treinando assim mesmo. Mas dessa infecção não tinha como. E aí eu fui moldando a minha cabeça pra, tipo, eu tô, não tô passando bem, eu não tô bem nesse momento, eu preciso me recuperar. Então, eu vou me recuperar. Fiquei com isso na cabeça. Eu vou me recuperar, eu vou me recuperar, eu vou me recuperar. Esse processo eu preciso me recuperar e tal. Só que foi passando o tempo. Então, pra mim, eu iria. Aí, tomei vários remédios, né? Medicamento normal, comprimido. Tomei medicamento na veia também. Então, pra mim, na minha cabeça, depois do primeiro medicamento na veia, já ia melhorar. Tipo, significa, assim, bem rápido. Mas não melhorou. Muito pelo contrário. Mas assim, no momento doía um pouco, depois não doía e tal, enfim.
Esse processo durou mais ou menos uns 12 dias. 12 dias não, durou mais. Assim, até sarar mesmo, durou, até assim, eu não senti mais dor na verdade, durou uns 20 dias. Pô, mas foram 20 dias assim, trabalhando meio que na raça, até eu ganhar um período de atestado e ficar em casa, né? E isso foi ruim. Porra, você sair de casa mancando para ir no médico, pô, e chegar em casa não conseguir fazer nada, não ajudar nos afazeres, e ficar com a perna pro alto, pô, isso foi brabo. O mais brabo disso tudo, mais brabo não, isso foi sinistro, mas o difícil disso tudo também foi o mental. Por quê? Você entende que algumas coisas na sua vida, por exemplo, para mim, eu preciso estar sempre fazendo aquilo. Por exemplo, um hábito para mim que está sendo difícil de eu adquirir é a leitura, né? Então, mas eu tô lendo sempre, mas eu preciso ler mais. Mas com o jiu-jitsu foi diferente. Com o jiu-jitsu eu estava treinando todo dia. E aquilo me motivava por isso, porque eu sei que você tem. Aí entra o que a gente estava falando antes. Você precisa botar objetivos naquilo que você está fazendo. Eu penso assim, por exemplo, se eu vou fazer uma academia de musculação, eu vou tentar ali o máximo possível. Isso é o básico, né? Vou fazer uma dieta. Eu acho que o que não é básico, mas você vai fazer algo além, é você ver vídeos, já que hoje tem esses recursos, sobre treinamento, tipo de treinamento, né? Pessoas com conhecimento da área ao qual você se inspira. E aí você, pô, vou lá, hoje eu vou fazer uma série assim, assado, vou modificar um pouco o meu treinamento. Todo esse estudo, não simplesmente só chegar, sair de casa, ir lá treinar e voltar. Eu não consigo ser assim. Então com jiu-jitsu não era diferente. Então com jiu-jitsu eu sempre gostei de ver vídeos, ver técnicas, ver lutas. Tem gente que não gosta. Então eu acho que se você tem uma coisa que você quer fazer na sua vida, você precisa botar objetivos e metas dentro daquela situação para você ir alcançando, ou seja, isso sempre vai te dar um senso de propósito. Num relacionamento não é diferente. Você é casado ou você conquista uma menina para você ficar com ela, ou a menina conquista um rapaz para começar a ficar ali. E aí a gente tem uma meta de se casar, de noivar, de se casar, de construir uma família, de ter uma casa, de ter um carro. Esses objetivos vão te dando propósito. Só que no meio disso acontecem os imprevistos. Na minha situação, eu falei do treinamento aqui, mas me atrapalhou minha vida em tudo. Pô, minha esposa teve que se desdobrar para me ajudar e tudo mais, minhas filhas também. E graças a Deus que eu tinha elas na minha vida para poder me ajudar. Se não fosse isso, eu não sei como é que faria. Mas o que eu quero dizer para você é que talvez alguém possa estar passando por isso. Eu fiquei muito desanimado. Primeiro que eu não queria ficar doente. Segundo, pela dor que eu estava sentindo, né? A sensação de você estar, pô, frágil ali, né? E eu sei que tudo aquilo que eu busquei e conquistei, eu vou ter que agora trabalhar dobrado para alcançar, entendeu? E isso é perigoso, porque algumas pessoas, elas, talvez uma pequena porcentagem da sociedade, vai ter um ímpeto e a atitude e a firmeza de falar, não, mano, agora vamos embora. Para outras pessoas, não, né? No meu caso, quando eu falo de treinamento assim, para mim é importante porque isso movimenta a minha mente, né, e ao mesmo tempo o meu corpo, e mostra para mim que eu tô sendo útil em alguma coisa e que eu tô evoluindo. É o que é para mim, entendeu? Então, como eu fiquei sem aquilo por um determinado momento, aquilo me afetou a minha mente. Então, assim, eu já tô com a perna bem melhor, ainda não voltei a treinar o jiu-jitsu, mas eu tô
por enquanto, fazendo outras coisas, estou indo ali numa academia de musculação ali para não ficar parado, mas você está sendo uma luta diária, todos os dias. Pô, hoje eu não tô afim de ir, cara. Mas aí você entendeu? Mas esse não tô afim de ir, isso é normal para todo mundo, mas no meu caso, está sendo uma situação decorrente do problema que eu passei. Então, o que que eu tô querendo dizer com isso? Tenha objetivos claros naquilo que você quer fazer na sua vida. E se no momento que supostamente esses sentimentos virem sobre a sua vida de você, pô, não quero fazer nada, quero ficar aqui em casa, parado, quieto e tal. Mesmo sem querer fazer isso, faça alguma coisa. Nem que seja um simples alongamento de 2 minutos, de 3 minutos. No ruim, põe o seu joelho no chão e ore. Peça a Deus sabedoria, mas faça. Se você tiver matriculado em alguma academia ou alguma coisa, alguma situação, você sai da sua casa chateado e vai, entendeu? Porque cada dia que você deixa esse sentimento, eu vou falar desse sentimento como uma pré-depressão, tá? Porque às vezes ainda não é. Porque uma depressão realmente é algo que a pessoa ela se tranca, mas antes disso acontecer, a pessoa toma remédio, mas antes disso acontecer, tem uma pré-situação. Então é onde a pessoa fica extremamente desanimada. Outra coisa, quem tiver uma inclinação para hábitos alimentares, ela acaba ficando compulsiva. Então assim, eu me machuquei, acho que porque eu queria melhorar logo, então eu voltei a comer muito. Assim, lógico que eu não. Ah, Thiago, então você deixou de comer bem. Não, eu estava comendo normalmente, mas eu estava treinando direto. Mas estava ali de alguma forma balanceado, porque eu comia alguma coisa, mas estava treinando direto, né? Mas agora não, agora me bateu uma, tipo, uma fome insaciável, sabe? Agora eu tô voltando a fazer um jejum para poder me ajudar. Cara, mas isso eu percebi isso. Então, isso é mais uma coisa. Então, assim, a gente tem que estar sempre procurando não ficar doente, isso é um fato. Mas essas coisas elas acontecem. Mas eu acho que nesse período eu talvez eu não estava preparado para essa situação. Bom, se Deus que não aconteça uma situação parecida com essa, longe disso daqui para frente. Mas essa situação me ensinou muito. Me ensinou que facilmente, se você não se conhecer, se você não tiver a percepção do que está acontecendo com você, você facilmente está fadado a, num momento de num momento de obstáculos que vêm sobre a sua vida, de imprevistos, você desanimar. Por exemplo, um cara, pô, tá trabalhando, tá bem, tá naquele emprego, tá muito legal e tal, e de repente esse cara é mandado embora. Aí o cara vai ter que ir lá, vai ter que procurar outro emprego para fazer. O cara tá num relacionamento, de repente a pessoa que tá com ele fala ou com ela, né? Ah, não quero mais, tô saindo fora e tudo mais. O cara não esperava, não, peraí, o cara vai ter que é o se reinventar, né? A verdade é essa. Mas até você entender que você precisa se reinventar, tem um período que é você que vai determinar se é um período curto ou um período longo, como uma pessoa que perde alguém, né? Ou que vive um luto, por exemplo. Então ela vai determinar se esse luto vai durar muito ou pouco, entendeu? Esse processo é um processo muito difícil. Por que que eu estou falando isso? Porque eu já me recuperei. Se eu quiser voltar a treinar o jiu-jitsu agora, eu posso. Só que eu vou deixar essa minha lesão se maturar mais para eu voltar, entendeu? Ficar e estar mais confiante para isso, para eu não me machucar de novo, é um fato. Mas o fato de eu não estar antes desse período, de não estar voltando na hora que eu quisesse, na hora que eu queria voltar para treinar,
de eu estar me recuperando, foi um momento difícil, foi um momento muito difícil para mim. Mas eu percebi, por que que eu percebi? Eu percebi que as coisas não estão muito legais, porque eu sempre gostei de treinar. Eu sempre gostei de estar fazendo alguma coisa, de estar indo numa academia, de estar indo numa praça fazer uma paralela, uma barra, dar uma corridinha no meu ritmo. E o jiu-jitsu também, entendeu? Então eu sempre gostei de estar fazendo essas coisas. Porém, num determinado momento eu me vi impedido disso e, detalhe, não consegui voltar no momento que eu queria. Por exemplo, então para mim, se durasse 3 dias, 4 dias, tá tranquilo, segurei a onda e vambora. Pô, mas não foi assim, bicho. Então para mim demorou muito, entendeu? E, e eu vou ser sincero que há tempos esses sentimentos não vinham na minha cabeça. Que sentimento esses? O sentimento de você ficar num momento de extrema inércia na sua vida. De você não querer fazer nada. Ou de ficar só na internet. Ou de simplesmente não fazer nada. E, além disso, compulsivamente comendo. Pô, então imagina. E não é comendo coisa saudável, é comendo porcaria. Então, uma pessoa assim, ela tá fadada facilmente, ela já tá depressiva. Ou melhor, ela já tá ficando. Então, para ela realmente passar por um período aonde só quer ficar dentro de casa, daqui a pouco tomar remédio, né, e entrar numa comorbidade, é um pulo, é um estalar de dedo, entendeu? Então, uma das coisas é, se você já está se recuperando, se for, por exemplo, se foi uma lesão na sua vida, se foi alguma coisa desse tipo, ou uma questão financeira, observe esse momento direitinho, recalcule a rota, veja aonde que está acontecendo as coisas de errado, se conheça. Se você vê que tem alguns sentimentos que estão aparecendo no seu coração, a ponto de você perceber que atitudes passadas estão querendo voltar, de situações que você já tinha aprendido a lidar e agora elas estão retornando, ligue um sinal de alerta no seu cérebro e faça alguma coisa, se movimente. Não permita que esses sentimentos entrem no seu coração e façam morada nele, porque é isso que o nosso adversário quer. É isso que o inimigo de nossas almas ele quer. Ele vai lançando as suas setas, lançando os seus dardos inflamáveis e buscando ter êxito na nossa vida dessa forma, não querendo que a gente tenha intimidade com Deus, não querendo que a gente busque a contramão do mundo, não querendo que a gente se alimente melhor, não querendo que a gente cuide do nosso corpo. Então, se a gente permitir que esse sentimento, essas setas, elas literalmente se alojem no nosso coração, a gente vai estar dando oportunidade para que o nosso adversário vença e que a gente acabe entrando num quadro clínico pior, num quadro clínico que a gente não quer, ninguém quer, né? Numa depressão, numa ansiedade, né? Numa preocupação. Então, busque isso, entendeu? Busque, quando você se recuperar, se você arrumar um outro emprego porque você saiu daquele, você está depressivo por isso, busque qualquer outro tipo de emprego, nem que seja para você ficar um mês só e sair fora e buscar o que você quer depois. Se é um relacionamento, cerque-se de pessoas, não de pessoas que vão te levar para ter uma vida promíscua, nada disso. Mas cerque-se de pessoas que já passaram pela situação igual a você e aprenderam a vencer de uma forma diferente, né? Um grupo que sai para correr, um grupo de academia, né? Uma galera que faz um tipo de esporte, uma galera que vai para a igreja, né? Que vai orar, que vai buscar a Deus. Não busque pessoas que, num momento difícil que você está passando, talvez num relacionamento, e te levem para a porta de bar, te levem para festas, te levem para lugares promíscuos. Isso não vai ser bom. Talvez num primeiro dia, vai ser bom, mas você nunca vai ficar no primeiro dia. Você vai querer ir de novo, porque você está lutando contra certos tipos de sentimentos.
né? Então busque algo, situações construtivas para sua vida. Vá a um culto, pô, entendeu? Ore a Deus, fique quietinho no seu canto lá, receba uma palavra, ore, louve, esbraveja. Então, se for uma igreja pentecostal, então, filho, melhor que tem. Ela tá todo mundo gritando, todo mundo sapateando, é onde você pode gritar. E o nego vai achar que você tá cheio do poder e você pode chorar. E aí alguém vai ser direcionado por Deus para te dar um abraço, para orar pela sua vida. E você vai sair renovado daquele lugar. Beleza, galera? Então, assim, eu tô trocando essa ideia com vocês, meio que um desabafo, né? Cerque-se de amigos também. Então, porque nessas horas também que a gente vê quem é um amigo também, quando você não tá aparecendo num lugar por muito tempo, quem é que te manda uma mensagem, quem é que se importa com você, isso também, esse momento pode te ensinar. Se você for uma pessoa reflexiva, aquilo vai te ensinar. E tá tudo bem, as pessoas são assim mesmo e tá tudo certo. Mas se observe, estude a sua mente, o seu corpo, né? E independente do momento que você esteja passando nesse momento, se for um momento difícil, eu não sei em qual área é, mas saiba que Deus ele tem um propósito na sua vida, ele já te deu esse propósito. Você já entendeu qual é o seu propósito quando você estava fazendo, mas agora por um determinado momento você parou de fazer, não tem problema. Esse período é um período de você refletir nas suas ações, talvez aonde que você errou, ou se você não errou, aonde você pode melhorar e seguir em frente, beleza? Eu tô aqui para poder te ajudar, para te dar uma palavra. Eu sei que isso é bom para mim também, foi bom para mim, então eu sei que vai ser bom para você. Então não se preocupe, esse momento ele vai passar, é breve, tá? Então muitas coisas na nossa vida são provações, são para nos ensinar que nós somos primeiramente de carne e osso, que isso acontece com todo mundo, mas o que difere de uma pessoa para outra é o quanto que ela vai ser resiliente para passar por esse problema, beleza? Então que Deus te abençoe, não esquenta para esse momento que você está passando agora, vai passar, eu tenho certeza disso, e você vai voltar mais forte, beleza? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, um forte abraço, Ossa!